Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana vai tratar de um tema importante no meio dessa pandemia, que é o turismo. E eu recebo a gentil presença do secretário de Estado do Turismo de São Paulo, Dr. Vinícius Lumertz, e que esteve ministro do Turismo também no governo Michel Temer. Muito obrigado por nos receber e tirar detalhes e trazer informação para a gente. Bom, muito obrigado a você, Edmo, é uma satisfação estarmos juntos, conectados. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, nós tivemos a reunião do colegiado e aí à sua disposição e dos nossos telespectadores, ouvintes e amigos. Bom, a primeira pergunta a United Nations World Tourism Organization previu e ainda mantém uma queda no turismo internacional da ordem de 22%. Esses números, claro que eles são relativos, né? Há locais que vão ter muito mais do que isso e outros locais que terão muito menos do que isso por conta da não dependência desse turismo. É assim que o senhor enxerga, secretário? Olha, tem dois momentos. A partir do momento que a pandemia nos assolou, aqui no caso do Brasil principalmente, porque nós vemos janeiro e fevereiro foram praticamente normais, crescemos inclusive, e depois março em diante vai caindo, até julho, agosto começamos a retornar com o turismo interno, né? E assim, a queda é maior, bem maior do que esse percentual, a queda é bem maior do que isso. Aqui no Brasil nós temos, a América Latina é uma das grandes quedas. O Brasil cai menos do que o mundo, porque é menos internacional que o mundo. Quanto mais internacional, mais cai. Dentro do Brasil, quem cai mais na dependência do internacional, por exemplo, é o Ceará, né? Que caiu mais porque ele dependia mais do turismo internacional e de avião e tudo mais. Quem tem turismo de proximidade como o nosso consegue se recuperar melhor, é a fase de retorno. Essa crise mundial, ela faz duas coisas, ela danifica o turismo e viagens, entendendo o turismo não só como lazer, mas negócios, enfim, feiras, eventos, cultura, são 26 tipos de turismo e 52 setores que são atingidos. 10% do PIB é o que significa o turismo e 10% dos empregos mundiais. E a maior taxa de crescimento de empregos no mundo é também o turismo. Aqui em São Paulo também. No ano passado nós chegamos a 9,6% do PIB. Nós pegamos em 9,3% em 18 e em 19 nós já tínhamos 9,6%. Né? O impacto é bem maior do que 20%. É dramático, né? Mas vai recuperando. Nós ganhamos no ano passado 50 mil empregos e tínhamos crescido 5,3%. Nós estamos aqui em São Paulo hoje num déficit de 140 mil empregos no turismo. No entanto, de julho para cá, os restaurantes já cresceram 40%, os hotéis cresceram 40%. Então, é o paradoxo, que a retomada também se dá por turismo e viagens, né? Nós hoje, em termos de turismo interno, nós estamos bem, com boas perspectivas, movimentação interna dentro do estado de São Paulo. Já o turismo nacional, ele hoje, o de aviação, está em torno de 45%, vai chegar no final do ano a 60%, 65%. Ou seja, nós temos muito para caminhar ainda no ano que vem, né? E de movimentação econômica também, nós perdemos, né? São Paulo sofre mais que o interior, porque São Paulo depende muito de corporativo, executivos, eventos, feiras, congressos, que estão retornando conforme as fases da gestão do plano de contingência. Então, é uma realidade complexa, né? Nós estamos aproveitando para fazer vários programas
de sustentabilidade ao desenvolvimento econômico do turismo, que já vínhamos fazendo desde o início da gestão, crédito e tantas outras atividades, rotas cênicas, rotas gastronômicas, distritos turísticos, né? É um esforço grande. E também aquele programa que você conhece, que é o da Detour, esse ano nós vamos repassar recursos efetivamente, mais do que no ano passado, no ano anterior e 8 anos para trás, né? Então, mantivemos os nossos compromissos de não deixar as obras pararem. Eu acredito muito, Edmo, no turismo, no sentido mais amplo, com uma força econômica brutal a ser deflagrada no estado de São Paulo e no Brasil. São Paulo puxa porque tem 60% das empresas aqui, 50%, 60% dos voos passam por aqui. Nós temos aqui uma força brutal a ser, eu diria, liberada, né? Quer dizer, é um potencial muito grande para as estradas que nós temos, potenciais que nós temos. Então, divulgar, que foi o que nós fizemos no ano passado, a maior campanha São Paulo para Todos, foi a maior campanha da história. Aumentar a conectividade, né? Negociamos 700 frequências por semana, ligamos os aeroportos no interior, e aí a estruturação, divulgação e estruturação. Estruturação são esses programas que nós estamos tocando, desde a privatização de aeroportos até os distritos turísticos, para gerar os parques temáticos, as concessões de parques naturais. Todo esse conjunto gera estruturação para que o brasileiro, o paulistano, o paulista possam viajar mais internamente por opção, né? Porque nós gastamos em torno de 20 bilhões de viagens de São Paulo para fora e mais uns 20 bilhões de São Paulo para o resto do mundo. Se nós tivermos, por exemplo, bons parques temáticos aqui, que é a política de distritos, né? Não que as pessoas deixem de ir à Flórida, mas podem fazer isso com frequência em finais de semana aqui em São Paulo. É o caso de Olímpia, né? Está crescendo, né? E são essas as políticas que nós vamos fomentar. Vamos aproveitar a crise para fazer disso uma alavanca para um novo patamar do turismo, que é o que nós vimos fazendo já desde o ano passado, né? Já que o governador Dória entende, como ele foi presidente da Embratur, né? Sabe da importância econômica desse negócio chamado turismo. Então, o nosso assunto é estruturar, não só para a nossa gestão, deixar estruturado. Nós temos um plano 2030 que nós vamos lançar no final do ano, nós temos um planejamento até 30, né, montado. Nós vamos fazer reforma do Idade Tour, né, esses programas novos todos. Crédito, nós criamos um programa no ano passado, já emprestamos 1,1 bilhão de reais nos nossos parceiros, né. Conseguimos agora mais 400 milhões do FUNGETUR do Ministério do Turismo. A Secretaria não tinha programa de crédito, agora tem. E assim sucessivamente, para que haja esse legado em São Paulo, que é um estado que gosta de turismo, coloque definitivamente o turismo na matriz econômica, né? E isso já está, isso nós já conseguimos colocar na pauta econômica do estado o turismo. Pra você ter uma ideia, agora mesmo apresentei no colegiado o nosso programa de catalogar todas as propriedades em São Paulo que tenham um potencial para instalar turismo, para hotéis, parques temáticos, né? Então nós estamos fazendo isso com o Secov, né? Isso nunca teve, isso é importante que tenha. É importante que quem queira investir saiba onde estão os terrenos públicos, privados, imóveis, às vezes um imóvel histórico, né? Isso tudo vale bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e está aí, solto, né? Não, isso tem que ser coordenado, arrumado, para que o investidor saiba que ele pode investir em tal lugar que existe essa condição. E também o prefeito tem o seu portfólio e diga, olha, essas são as condições que eu tenho para atrair o turismo para o meu município. O Brasil tem uma participação no PIB de 3,7% do turismo. É um número para um litoral tão extenso como o nosso. O senhor que teve lá no Ministério, esse plano que o senhor fala para o Estado de São Paulo, que vai ser divulgado até o final do ano, mostra que nós temos um potencial enorme com vamos chamar, uma pequena visão ainda, e eu espero aí que essa notícia que o senhor vai dar no final do ano seja contrária ao que eu estou falando, eu espero que seja contrária a isso, né? Mas uma pequena visão do potencial do turismo do Brasil. A diferença, eu fiz o plano de turismo
Coordenei, quando era secretário nacional de políticas de turismo, eu coordenava o Conselho Nacional, antes de ser presidente da Embratur, antes de ser ministro. Então, esse planejamento que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos lá. O que tem saído lá em Brasília para o turismo é esse plano, né? Nós tiramos aquela limitação de internacionalização do capital das companhias aéreas, que vai ser muito útil agora. Nós vamos precisar de internacionalização de capital. Nós tiramos os impostos, por exemplo, das importações de equipamentos de parques temáticos. Faz 20 anos que não nasce um parque temático num país que é o terceiro maior cliente de parque temático da Flórida do mundo. E São Paulo é o maior cliente dentro do Brasil, né? Para facilitar os negócios de aqui. Outras tantas reformas nós conseguimos fazer, importantes, ligadas aos cruzeiros, para facilitar a vida dos cruzeiros, trabalho intermitente. E continua, nós botamos aquela política de vistos eletrônicos, o governo atual foi à frente e colocou uma isenção de vistos para alguns países, que é um começo. Lógico, nós fomos pegos na pandemia, né? Mas esses esforços todos, a transformação da Embratur, foi um trabalho nosso, nós deixamos pronto lá e que o atual ministério conseguiu passar, só não passou a parte financeira. E era justamente o problema que nós tínhamos para transformar a Embratur numa potência que pudesse ajudar os estados, né? Então, uma política nacional consistente, no papel nós já escrevemos, ela está lá, não só para a Embratur, mas para o Brasil. Como escrevemos? Com assessorias e com o próprio trade turístico do Conselho Nacional, que são 50, 60 entidades. As ideias estão lá. A questão não é essa. A questão é que o Brasil tem um atraso grande para compreender certas realidades. O Brasil é um país historicamente lento, né? Enquanto os outros países há 50 anos já descobriram um outro patamar, a importância do turismo, né? Os países europeus nem se fala, França, Espanha, Itália, depois Portugal, a própria Inglaterra, hoje o Japão, a China, os Estados Unidos têm uma receita brutal de turismo. Nós ainda não colocamos isso no centro da agenda do país, sendo que o Brasil só tem dois grandes potenciais de vantagens comparativas, onde o Brasil é número 1 no mundo. Número 1. São dois campos. Um é o agribusiness e o outro é o turismo. Todas as instituições internacionais dizem isso. E o Brasil, ao mesmo tempo, e você acertou, quando você diz o seguinte, que a diferença do patamar do turismo que nós podemos chegar e onde nós estamos, tem esse espaço é tão grande que é um espaço todo para se desenvolver. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só parques naturais aqui que nós estamos aí fazendo concessões, aqui em São Paulo e tudo mais. E fizemos no governo federal também. Nós fizemos as trilhas de 18 mil quilômetros de trilha, que é o programa de trilhas do Brasil. Nós começamos a conceder vários parques, mas há muito preconceito contra isso no Brasil, concessão de parques, né? Então, por exemplo, um hotel que existe em Parque Natural é da década de 50, que é lá em Foz do Iguaçu, né? Então, você não pode colocar nada dentro de um parque. Olha, Foz do Iguaçu ocupa só 2% para turismo do seu parque como um todo. E ajuda a manter o resto. Mas no Brasil está ideologizado. Então, o último hotel que nasceu num parque natural é de 50. Então, você não pode ter a hipótese de, estando num parque natural, ver as estrelas à noite, dormir com as estrelas, nem acordar com os pássaros. Por que não? Né? Na Nova Zelândia pode, na Austrália pode, na França pode, né? Dependendo da equação, né? Até na Rotas Cênicas, que é um projeto que nós estamos fazendo, estamos inaugurando a primeira a 165 lá no Guarda Ribeira. Mas o senhor não acha que precisa um pouco mais de transparência dos governos centrais, um pouco mais de transparência da utilização de áreas? Por exemplo, o ministro do Turismo... Está sem som? Tá me ouvindo? Baixo, não? Agora deu. Tá bom. O senhor não acha que falta um pouquinho mais de transparência dos governos centrais, especialmente o governo federal? Porque o ministro do Meio Ambiente agora, através do CONAMA, toma uma medida aí com relação a manguezais, etc. e tal, que poderia ser boa. É uma medida que poderia ser boa para a implantação de grandes resorts, enfim, em locais mais adequados. Porém, a não transparência em atitudes e ações correlatas ao meio ambiente
coloca a opinião pública e a imprensa contrária a essas medidas. Quer dizer, essa não transparência no dia a dia pode afetar definitivamente algumas medidas que vocês possam vir a tomar. Assim, o atraso sempre é de consciência mental, de processo, né? Então, deixa eu só voltar para fechar uma informação. Os Estados Unidos da América tem 20% de cobertura vegetal, nós temos 66%. Eles têm 320 milhões de visitantes em parques naturais. Nós temos 12 milhões. Eles têm um Departamento Nacional de Parques que eu visitei, que eu conheço desde a época que eu era diretor do Sebrae Nacional, em 2000, que eu fui lá conhecer. Nós não temos uma diretoria de visitação em parques no Ministério do Meio Ambiente até hoje. Tem alguma coisa de errado nisso. E o atraso que eu mencionei é assim: o Brasil foi um dos últimos países das Américas a ficar independente. O Brasil demorou para proclamar a República, foi um dos últimos. O Brasil demorou para libertar os escravos. O fim da escravidão no Brasil teve leis esdrúxulas, como sexagenário, ventre livre, e nós esticamos aí, sei lá, 100 anos depois do que aconteceu da libertação dos escravos nos Estados Unidos. Uma universidade americana, como Harvard, por exemplo, é de 1600. A nossa é de 1940. Mesmo lugares como a Colômbia tem universidade de 1750. Você tem uma ideia, nós somos o último país do mundo, nós perdemos para um país chamado Bolívia, na final, o último país a acabar com a hiperinflação em tempo de paz. Israel estava em guerra, em conflito, então estava com a inflação alta naquele momento. Tira Israel, perdemos para a Bolívia. Em 1990 eu morava na Inglaterra. Margaret Thatcher começou um programa para acabar com o déficit fiscal. Começou a privatizar companhias, porque a Grã-Bretanha produzia até carros. A British Leyland era uma fábrica de carros. O Estado fabricava carros. Lógico, tinha efeito do pós-guerra nisso. E o déficit fiscal foi descoberto no Brasil no ano passado. Levou 50 anos para descobrir. Então, é normal que nós levemos tanto tempo para entender as coisas? Não, faz parte da nossa história esse atraso. Pior, no caso dos hotéis e resorts, nós voltamos atrás. Vamos pegar um outro caso. Hotéis em parques naturais. E outro, só para terminar o raciocínio, para te provocar, porque eu sei que você quer tocar nesse assunto. Nós já tivemos eu quero só pedir um intervalo. Muito bem. Eu só quero pedir um intervalinho para voltar daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Este ano o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos, trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem.
somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Iris, nós saímos falando do primeiro bloco, o senhor estava falando de cassino, nós estávamos falando de atraso. E aí, pode concluir, por favor. A conclusão é de que, por exemplo, nós queremos fazer parte da OCDE. Os países da OCDE têm cassinos, agora aqui no Brasil tem preconceito. Aí nós temos que pensar assim, qual é a melhor forma, qual é o melhor modelo? O melhor modelo é esse projeto do Irajá que está lá, do senador Irajá. Por que ele é melhor? Porque ele é um projeto de turismo, que inclui jogo, mas que obriga a fazer investimentos de 1, 2, 3, 4 bilhões de dólares para fazer esses grandes complexos. No caso do melhor modelo que seria para nós, possivelmente, que é o de Singapura, que tinha 7 milhões de turistas e está com 21 milhões de turistas. Né? Que é um complexo que tem parque temático, tem cassino, tem aqueles hotéis, aquelas torres, aquela piscina em cima, tem um parque embaixo, ele é um complexo. E aí você emprega classe artística. Né? Você tem cassinos no mundo cujas salas de show permanente são investimentos de 200 milhões de dólares. Tanto em Macau quanto em Singapura, quanto em Las Vegas. 200 milhões de dólares para botar um show permanente. Isso dá emprego para a classe artística. Né? Então, assim, Edmo, o nosso problema é atraso na percepção daquilo que já existe, já está passado e ultrapassado. Para licenciar um resort no Brasil, pode levar 10, 12 anos entre o início e a construção. Né? Então, aí, sempre se fala isso... O senhor não acha? O senhor tem toda a razão. 10 anos para liberar um resort, não tem um cassino. Mas eu vou voltar na transparência, que foi construído politicamente pelos governos anteriores do Brasil. Eu não vou nem falar do presidente Michel Temer, porque o presidente Michel Temer pouco tempo teve, e muito fez, eu acredito, para efeito de economia brasileira. Né? Mas, nos governos anteriores, tudo que se colocou em termos de resort, em termos de cassino, em termos de utilização do litoral, utilização de mangue. Eu não sei como é que a Amazônia, por exemplo, nós conseguimos fazer um turismo na Amazônia que poderia ser um espetáculo em termos de mundo, mas para aprovar uma lei, para você fazer um desenvolvimento, é uma dificuldade enorme. Acho que falta transparência dos governos federais. Falta, eu diria, mais de transparência, falta visão e diálogo. Porque essa decisão do ministro Salles, pelas consultas que eu fiz com advogados da área, e como eu assessorei o senador Luiz Henrique na questão do Código Florestal, né, eu fui secretário do ex-senador, ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que foi o braço direito do Ulisses durante muito tempo, foi presidente do partido do MDB, foi líder do MDB, foi governador de Santa Catarina, é brilhante, eu pude servir durante anos como um governador absolutamente fora da curva, né? Um homem que vai à Rússia e traz um Bolshoi e instala em Santa Catarina, né? Uma visão de mundo extraordinária. E esse Código Florestal, no início, foi saudado como um assinte. Eu mesmo tive enfrentamentos com pessoas que hoje são meus amigos, que entenderam, né, que essa legislação do Código Florestal, como nós aprováramos em Santa Catarina, foi aprovada a nível nacional. Então, essas resoluções do CONAMA, que foram, diria, eliminadas, canceladas pelo ministro, é porque já está coberto na lei. Né? Mas o que querem os setores ativistas? Fazer confusão. Né? Não querem o diálogo. E o Brasil já está dividido, então não há hoje um ambiente adequado, e precisamos criar um ambiente adequado de diálogos racionais sobre os problemas. O atraso é justamente a falta do diálogo racional, que é o que nós estamos fazendo aqui com o tempo. Né? Não é esse tiroteio da internet, das redes sociais, que veio para a grande mídia. Ao contrário da grande mídia liderar o processo racional, nós tivemos um grande efeito contrário, né? Nessa divisão do nosso país, que o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos.
O Brasil é um co-irmão, é do mesmo período, com características muito similares. Então, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, de alguma maneira nós estamos repetindo aqui, sem sermos tão ricos quanto eles, para podermos pagar essa conta de divisão. Eles, quando estavam no nosso estágio de desenvolvimento, estavam unidos, né? O estágio de desenvolvimento que nós estamos hoje, em relação aos Estados Unidos, é a década de 20, 30 lá. Nós estamos atrasados, né? Então, eles ficaram unidos durante muitos anos e produziram o que eles têm. Agora estão divididos, mas nós já estamos divididos. E tem uma frase que ajuda a explicar isso, que tem a ver, num reflexo com a Argentina aqui do lado, que já foi a 5ª potência do mundo, numa frase de um antropólogo que as pessoas conhecem de nome, que é Claude Lévi-Strauss, uma das pessoas que ajudou a construir a nossa USP, um dos antropólogos mais renomados do mundo no seu período, do século XX. E ele, aos 90 anos, esteve no Brasil, uns 10 anos atrás, antes de falecer, faleceria logo em seguida. A idade é mais ou menos essa, 88, sei lá. E perguntaram a ele o que ele temia sobre o Brasil. Ele que havia escrito vários livros sobre o Brasil, inclusive um chamado Tristes Trópicos, na década de 60. E a frase dele foi: meu medo é que o Brasil envelheça sem jamais ter amadurecido. E o amadurecimento, ele deve tratar as coisas nas suas proporções. O desenvolvimento, baseado na tese do professor Sachs, com quem eu tive a honra de trabalhar, nos assessorando no Sebrae Nacional, o professor Sachs é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável. Uma vez eu perguntei ao professor Sachs, como é que se faz isso? Quem fez bem, por exemplo, como os países nórdicos, como é que fazem isso? A resposta é desenvolvimento negociado, conversa, diálogo e sem agenda escondida debaixo da mesa. O que é uma agenda escondida debaixo da mesa? É quando o empreendedor ele não respeita o meio ambiente, ele quer burlar. Ou o ideólogo, ativista, que vai usar todos os meios jurídicos e processuais, de todo tipo de legislação, inclusive essas normas que o ministro Salles tenta derrubar, porque elas criam a insegurança jurídica. Então eu vou te dizer, o mesmo país que você saúda e eu saúdo como o maior potencial natural para o desenvolvimento do turismo do mundo, é o Brasil, é um dos 3 piores ambientes do mundo para desenvolver um negócio em turismo, em 140 países. Mas você tem um potencial tão grande e uma negação desse potencial tão grande. Se não por falta de consciência, de entendimento de que essas questões de marinas, de parques temáticos, de parques naturais, todas essas questões ligadas a turismo e natureza, já foram enfrentadas por outros países e mesmo nós temos um conhecimento. Então, no final das contas, o que nós temos? Nós temos uma Amazônia que não resulta no turismo um grande produto, até porque os práticos, quando da burocracia brasileira, não é só ambiental. Os práticos brasileiros cobram uma fortuna tão grande no seu modelo para poder deixar um navio entrar no Amazonas, que inviabiliza, porque o custo do Brasil está em toda parte, né? Esse custo burocrático. Então, é muito difícil você enfrentar problemas como esse sem essa postura de diálogo, para ir removendo e fazendo as reformas, as mudanças. Olha, eu quero agradecer ao senhor. O papo está muito bom. Eu vou até deixar aqui no ar um pedido para nós continuarmos numa outra oportunidade, porque tem tanta coisa que eu não falei com o senhor, de coisas tão positivas, e que eu vou até pedir aqui vou convocá-lo numa próxima oportunidade a gente poder abranger mais, porque eu espero que, de fato, essa sua visão, claro que voltada ao Estado de São Paulo nesse momento, no projeto que o senhor pretende divulgar até o final do ano, possa dar um pontapé inicial para uma Macau, para uma Hong Kong ou uma Dubai brasileira, entendendo a importância e o potencial disso em termos econômicos que isso pode significar. Então, eu quero agradecê-lo, a sua gentileza enorme, o seu conhecimento, e pedir que eu possa abusar do senhor numa próxima oportunidade, ok? Uma satisfação, Ed. Um abraço a todos, e quando você precisar, é só ligar. Nós vamos estar no ar conversando, se pudermos
respondendo perguntas também sobre vários programas que nós estamos desenvolvendo, inclusive com muita coisa na área ambiental, muita coisa boa, né? São Paulo tem um potencial ambiental extraordinário para desenvolver o turismo, beneficiar as populações locais, no meu caso do programa, eu vou deixar você curioso, do Vale do Ribeira, o Vale do Futuro. Vamos falar disso numa próxima oportunidade. Pessoal, eu quero agradecer, boa noite a todos, até semana que vem, até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.